Boa noite a todos. Pessoal, é um prazer estar de volta a essa casa com tanta história dentro da doutrina espírita em Pernambuco. O homem que gritava na noite. Em uma pequena vila havia um homem conhecido por seus gritos durante a madrugada. Contorcia-se, falava palavras desconexas e parecia lutar contra algo invisível. Está possuído por demônios, dizia a população. Um homem sábio aproximou-se deles e disse: não é um demônio, é uma alma em sofrimento que se liga a outra alma em desequilíbrio. Com paciência, oração e orientação, aquele homem foi se acalmando. O que parecia uma possessão revelou-se como uma obsessão espiritual. Nem tudo que parece sobrenatural é inexplicável. Muitas vezes é apenas desconhecido. A primeira reflexão que a gente faz em relação a... Eu tenho mais de 30 anos de espiritismo, eu nunca vi essa situação. Deve existir diversos centros espíritas, centenas, milhares e tal. A gente vê muito dentro da Igreja Católica. Aquele filme O Exorcista é um dos exemplos, né? Um filme muito antigo, 40 anos ou mais, efeitos especiais muito bem feitos, e o conhecimento que a gente tem, vamos dizer assim, normalmente um ritual onde se reza, se joga água benta, e o espírito deve sorrir do lado de lá, quem estiver importunando, ou obsediando, ou tentando manobrar um espírito encarnado num desequilíbrio momentâneo, porque nada do que é dito ali faz o menor sentido para ele. Ele não tem medo, ele não tem preocupação, aquela água não vai, pode ser em tese benta pelo padre, mas não vai fazer que aqueles rituais funcionem. Durante séculos, fenômenos como convulsões, crises nervosas e comportamentos estranhos foram atribuídos a possessões demoníacas, castigos divinos ou influência do mal absoluto. Influência do mal absoluto é a influência do demônio, né? Esse ser que foi inventado na teologia cristã, que não existe de fato, né? Demônio, pela história, era um anjo que decaiu e virou o chefe de toda a organização das trevas. A lógica já mostra para nós que se alguém é anjo, se anjo existisse, como ser a parte da criação, que é outra coisa que o Espiritismo condena, né? Não existe nós espíritos e existem os anjos, como se esses anjos não tivessem passado pelo mesmo desenvolvimento que qualquer espírito passa desde que foi criado simples e ignorante. Existem espíritos extremamente desenvolvidos que são verdadeiros anjos, mas estão numa evolução como eu estou, como qualquer um de nós aqui está. Então, muito é dito, vamos dizer assim, foi feita uma teologia onde existia céu, onde existia inferno, e onde existia depois, a partir do século VIII, 700, foi criado o purgatório. O purgatório é um lugar onde você nem está no céu, nem está no inferno, mas talvez você saia. Se alguém rezar por você, se alguém pagar a igreja para você sair, isso deu origem, inclusive, à reforma protestante, a revolta de Lutero com a venda das indulgências em Roma. Filme maravilhoso, filme sobre Lutero também, muito interessante. Então, céu e inferno, gente, é estado de espírito. Você pode estar aqui na terra, encarnado, e viver no verdadeiro céu ou no verdadeiro inferno. Vai depender do estado mental que você vive. Se você tem paz, se você é uma pessoa tranquila, tenta se relacionar com todo mundo bem, tenta ajudar o próximo, você vive no céu. Já se você é cheio de bronca na sua cabeça, cheio de coisa mal resolvida, cheio de problemas mentais, psiquiátricos, etc., você vive no verdadeiro inferno. Quando a gente desencarna, o que é que acontece? Eu simplesmente passo do meu estado, céu ou inferno aqui, para o mesmo estado do lado de lá. Porque o que eu sentia, eu não deixei de sentir depois de desencarnado. Se eu estava em paz, se eu estava bem, eu continuo em paz, eu continuo bem. Se eu estava com dificuldades de me encontrar, de me aceitar, eu vou ter uma vida após a morte complicada. Isso é o que a doutrina espírita ensina.
Então veja, continuando, existe uma visão tradicional sobre possessão, sobre esse sofrimento, o espírito está tomado pelo outro. A tradicional é o quê? Que existe uma possessão literal por demônios, um castigo de Deus, e existe a influência do mal absoluto. Essa o que se entende quando você conversa fora da doutrina espírita sobre possessões. De modo geral, essa é a ideia que a gente tem. Qual é a visão do espiritismo? Não existem possuídos, entre aspas, no sentido literal. Possessão quer dizer o seguinte: um espírito tomar o corpo de outro espírito, um espírito desencarnado tomar o corpo de um espírito encarnado e manobrá-lo. Existe coisa muito próximo disso, mas possessão indica que um espírito saiu e entrou outro. Isso é coisa que não tem lógica, não tem sentido. Se o espírito se separa do corpo, ele desencarnou. Só desse jeito ele se separa. Por fim, o que é que existe? Influência espiritual em diferentes graus, compreensível, tratável e, mais importante, superável. Isso não é um problema que não tenha solução. Tem, a gente vai falar, eu vou dar exemplo, tem um exemplo muito claro, que eu sempre gosto de falar como é que a pessoa se livra da obsessão. É muito fácil. Vamos ver se a gente consegue seguir. A lição de hoje trazia mais de 10 perguntas, eu só trouxe 3, para a gente, que eu acho que sintetiza bastante o que a gente vai discutir, para a gente poder ler e comentar. Primeira pergunta, a 473 do Livro dos Espíritos. Pode um espírito tomar temporariamente um invólucro corporal de uma pessoa viva, ou seja, tomar o corpo de uma pessoa viva, de modo temporário? Isto é, introduzir-se no corpo animado e obrar e agir em lugar do outro, se agir encarnado neste corpo? Foi o que eu já respondi antes, né? Isso pode? Não pode, né, gente? Ninguém entra no corpo de outra pessoa e essa pessoa passa a dominar o outro. O espírito não entra em um corpo como você entra em uma casa. Identifica-se com o espírito encarnado, ou seja, tem sintonia, que é uma coisa muito importante no trabalho de obsessão, a fim de obrar com ele. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. Ou seja, é sintonia. É parecido com você. Se está lhe perturbando o juízo, é porque é parecido com você. O encarnado é sempre quem atua conforme quer sobre a matéria que se acha revestida. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material, como eu disse aqui. Você está ligado ao seu corpo até o dia que você morreu. E se você morreu, desencarnou, seu corpo vai se desintegrar, espírito nenhum vai conseguir manobrá-lo, porque ele já morreu, ele não tem mais vida. Qual é o ensinamento central disso? Um espírito não entra no corpo do outro. O que ocorre é uma ação fluídica, uma ação mental. É igual à mediunidade. Como é que a mediunidade funciona? Perispírito a perispírito. Isso é uma coisa que o perispírito do médium se expande e o perispírito do espírito entra em sintonia com ele, e a partir daí você consegue captar a mensagem, o que ele quer dizer, o que ele quer falar. Isso é uma coisa, gente, você tem que ter muita confiança em Deus e no processo, porque eu tenho uma característica, eu nunca tive mediunidade assim, aflorada, na vida toda. Só um outro episódio, mas muito pontual. E eu, por minha característica, eu sou formado na engenharia, tenho uma mente racional, eu prejudico a sintonia, porque eu duvido. Quando você está na reunião mediúnica, o espírito quer falar, você começa a falar, e você, rapaz, será que não sou eu não que estou inventando isso? Não tem espírito que consiga manter uma conversação com o médium se for desse jeito, não vai escrever nunca do mesmo jeito. Ele não vai conseguir passar através da psicografia, através da psicofonia, se você está duvidando dele. Não é duvidando dele, você está duvidando de você mesmo. Isso é muito ruim. Então resta a mediunidade da intuição, que
que hoje todos nós temos, né, gente? Todos nós temos, e intuição é uma coisa que, com certeza, a gente tem que estar ligado. Por quê? Porque você pode ajudar muita gente através da intuição. Eu, há uns 3 ou 4 meses atrás, eu trabalho na prefeitura, só vou lá na quarta-feira, os outros dias eu trabalho em casa. Aí nesse dia, que é o dia do meu plantão, eu fui, a gente trabalha no 14º andar. Aí eu ia lá no térreo para resolver um problema lá no IPTU. Aí quando passou no 2º andar, parou, eu resolvi descer. Intuição, vou descer aqui, rever meus amigos. Rapaz, não deu outra. Quando eu estava lá de fora, encontrei com um grande amigo meu, técnico de informática. Aí disse, e aí, fulano, tudo bom? Eu disse, nada, Fernando, eu estou em depressão, estou querendo me matar. Aí disse, pô, um espírito, né? Eu disse, meu amigo, tu é doido? Eu já dei mais de 30 palestras sobre suicídio. Não faça coisa dessa. Comecei a conversar com ele para entender o que estava acontecendo, tudo. Qual foi a providência? No outro dia, marcar um psiquiatra, levar para uma pessoa da família, tudo certo, ele foi. Marquei para segunda-feira eu ir para o centro espírita lá no Hipódromo, ia falar sobre suicídio. Ele, por acaso, tinha se mudado de São Martim para o Hipódromo, eu não sabia, perto ali de Campo Grande. Assistiu a palestra, gostou, era o dia do ESD. Na quinta-feira já tinha desenvolvimento mediúnico, eu não sabia nem que ele era médico. Ou seja, eu usei a minha intuição, nada mais do que isso. E a minha intuição, eu fui usado pelo mundo espiritual, porque não duvidei. E a partir daí bati de frente com um amigo que estava querendo se matar, tirar a própria vida. Graças a Deus, continue em tratamento, continue nos cuidados necessários. Mas você tem que estar muito atento a isso, porque a oportunidade de ajudar o próximo pode se apresentar na sua vida de uma maneira mais prosaica possível. E o espírita, tem um problema do espírita quando estuda e entende a lei de causa e efeito. O que é que o espírita acha quando vê alguém sofrendo? Nada é por acaso. Se está sofrendo é porque está mais ou menos designado que aquela dor, aquele sofrimento vai passar para aquela pessoa. Mas isso aí você corre um sério risco, gente. Você congelar o coração, não se emocionar mais com a dor do próximo. Então qual é o desafio do espírita? Você tem que estar sempre aberto para saber que a qualquer momento você pode ser um instrumento para acabar com o sofrimento de uma pessoa. Não importa a dor que aquela pessoa estava passando, quem sabe você não pode ser a mão pela qual Deus está ali usando alguém, para que a sua dor, o seu sofrimento acabe naquele dia. Então é diferente. Você até entende porque você encontra um menino no chão, mas você não pode achar que, não, isso aí faz parte. Não vou nem atrapalhar, porque vou atrapalhar o resgate kármico dele. Então, é o perigo de a gente entender bem direitinho a lei de causa e efeito, a terceira lei de Newton da física, e não entender que o mais importante é você estar de olho aberto, que você pode ter sido escolhido por Deus para mitigar aquela dor naquele dia. Você nem sabia disso. A questão 475 é perguntado: pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Não precisa de exorcismo, não precisa de água benta, não precisa de padre rezando em latim. É um verdadeiro ritual na Igreja Católica, o exorcismo. O que é que os espíritos dizem? Claramente dizem que sim. Sempre é possível a quem quer que seja subtrair-se a um jugo, a uma dor, a um sofrimento, a um domínio, desde que com vontade firme o queira. Ou seja, eu sou viciado em álcool, eu sou viciado em sexo, eu sou viciado em cigarro, eu sou viciado em falar da vida alheia, eu sou viciado em ser avarento. Tem um bocado de defeito. Quando é que a gente se liberta disso? Quando a alcoólatra pega uma garrafa de cana, bota em cima da mesa da casa dele, começa a frequentar o AA e diz, nunca mais vou beber, depois de um bocado de tempo ele pode chegar e dizer, agora eu conheci a verdade e a verdade me libertou. Está lá em João. Conhecereis a verdade vos libertará, é uma frase muito forte, porque liberta mesmo. Então, a gente, qualquer desses vícios que eu citei, e dezenas de outros que todos nós temos, você só se liberta dele quando você deixa de fazê-lo, mandar nele. Porque enquanto você é um viciado, você não manda no vício, o vício manda em você.
É aquela vontade de dar, de fazer aquela coisa. E veja, eu sempre ouvi de palestrantes evangélicos uma coisa que eu sempre achei muito interessante. Os 7 pecados capitais, vamos dizer assim. Ele diz: pecar não é ruim. O ato de pecar, normalmente, é um ato prazeroso, se você se entregar àquele vício. Então, veja, para você deixar de fazer alguma coisa que é prazerosa, você tem que abrir mão. Você tem que se convencer que aquilo está lhe fazendo mal, e a partir daí você não quer fazer aquilo. Porque existem 3 etapas no processo de aprendizado do que é o certo e o que é o errado. Você, no começo, você faz a coisa errada e acha que está certo. Eu citei a história do meu pai é muito namorador, né? E era namorador quando era casado, não foi só depois de viúvo, não. Eu sei porque meus tios contavam isso. Antigamente, um homem do sertão, sei lá, 40, 50 anos atrás, o cara achava que tinha direito de fazer na rua certas coisas que ele não fazia em casa. Não tem essa conversa mole, a gente ouviu muito pessoas mais velhas dizer. Então, ele fazia o errado e achava que estava certo. Ele não estava achando que estava errado, não, ele achava que estava certo. Resultado, o tempo passa, aí qualquer dessas coisas que eu falei, de vício, você de repente diz: rapaz, isso é errado. O que eu estou fazendo é errado, tá na cara que é errado. Não precisa ninguém me dizer que está errado, finalmente eu entendi que é errado, mas eu sou viciado. Com isso, o que é que vai acontecer? Eu vou continuar fazendo, mas eu tenho um pequeno passo em direção à luz, eu já sei que é errado. Eu estava no estágio anterior porque eu achava que estava certo. Aí o tempo vai passar até que chega um momento que você vai conhecer a verdade e a verdade vai lhe libertar. Você diz: o certo é o certo, o errado é o errado. Eu não vou fazer mais isso porque isso é errado. Prejudica a mim, prejudica as pessoas ao meu redor. E é desse jeito que você se livra. Só que como são vários vícios que nos atormentam, demora um certo tempo. Se fosse fácil, ninguém estava aqui na Rua Imperial, em Recife, reencarnado pela 100ª, milésima vez, tentando melhorar um pouquinho. E não é fácil melhorar. Eu, quando reflito sobre o meu tempo de espiritismo, eu sei que eu deixei de fumar por causa da doutrina espírita. Comecei a dar palestra por causa da doutrina espírita. Me diga mais o que é que eu fiz de tão revolucionário. Não vou mentir. Eu acho que poderia ter feito muito mais. O que eu não sei, mas eu tenho certeza que eu poderia. Qualquer um tem essa... E eu digo isso muito claramente, porque até quem faz muito e fez muito a vida toda, acha que não está vendo nada demais. Que era Chico Xavier que dizia isso. O que é que eu estou fazendo? Isso é obrigação. Se é obrigação, eu faço. Por que é que a pessoa vai achando que eu estou fazendo alguma coisa fora do comum? A última pergunta, questão 479. A prece é meio eficiente para a cura da obsessão? Veja que saída. Pergunta de Kardec. A prece é em tudo um poderoso auxílio. Em tudo. Anteconto Nova diz uma história que Meimei falava sobre a prece, o espírito Meimei. A gente normalmente ora para pedir. Até o nome da loteria é muito usado essa prece. Vou pedir. Normal é eu pedir, é o petitório. O normal é que a gente faça prece para agradecer. Isso aí é altamente louvável. Toda vez que você passa por uma dificuldade grande, ou recebeu uma bênção, um livramento, ou recebeu uma coisa boa, você agradece a Deus pela oportunidade que Ele lhe deu de conquistar aquilo que foi atingido. Mas Meimei conta que a principal finalidade da prece é fortalecer o espírito para que quando eles passar pelo momento de dor e dificuldade, ele consiga passar por esse momento com muito mais coragem, com muito mais serenidade, porque é nessas horas que você é testado, e esse teste é fundamental na sua encarnação, às vezes. Tem gente que passa a vida toda, tem uma dificuldade, maior ou menor, aí tira a própria vida, jogou fora a encarnação, 100 ou 200 anos separado da família principal. Por quê? Porque não foi capaz de passar por uma prova ou por uma expiação. Continuando, a prece é em tudo um poderoso auxílio. Deus assiste os que obram, os que trabalham, não os que se limitam a pedir. Ou seja, você só pedir
e não fazer a sua parte, Deus não vai lhe dar nada em troca. Você tem que pedir, pode pedir, é louvar, mas peça com crédito já. Você fez a sua parte. Agora você está pedindo a resposta, o retorno. É indispensável que o obsediado, a vítima da obsessão, faça por sua parte o que se torna necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Ou seja, eu estou sofrendo obsessão, eu não sei se aqui faz trabalho de consulta da obsessão, desobsessão é normal, né? A pessoa, um leigo, quando recebe uma resposta que está só tratamento de desobsessão, fica com medo, né? Não entende normalmente e tal. Gente, a obsessão é um espírito que está lhe perturbando. Está lhe perturbando porque você abriu a guarda, porque você deixou a porta aberta. Aí ele visualizou os seus defeitos, as suas dificuldades, ele sintoniza com aqueles vícios seus e vai atrás de você para lhe aperrear o juízo. Para você cometer os desatinos, ele usufrua junto. Continuando, o que é obsessão? Segundo Allan Kardec, obsessão é o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. Ela se manifesta em 3 graus distintos. Primeiro, a obsessão simples. Segundo, a fascinação. E terceiro, a subjugação. A obsessão simples são ideias persistentes e influência leve sobre o pensamento. O espírito está ali só tentando mexer com você, as ideias voltando sempre e tentando influenciar seus pensamentos para começar a tentar lhe dirigir. Se você sintoniza com esse cidadão, entra em sintonia espiritual, pode avançar um passo. O avançar um passo seria a fascinação, a ilusão mental. A pessoa acredita cegamente no errado. O espírito está dizendo uma coisa para ele, está intuindo, ele está tendo certeza que aquilo é tudo verdade. Por fim, vem a fase mais difícil, que é o que os espíritos, os não espíritos poderiam falar de parecido com isso, seria a possessão, que é o mais próximo da possessão, é a subjugação, é o domínio mais intenso, podendo gerar movimentos involuntários semelhantes às convulsões. É isso que ele está dizendo. Então a subjugação já é realmente um espírito quase tomado, né? Na obra de André Luiz, no mundo espiritual, fala em licantropia, fala em outras coisas muito mais graves, né? Até o espírito perder a forma do lado de lá. Mas aí é um debate assim mais longo, para outras conversas. A possessão não existe no sentido clássico. E aí, o que é que não ocorre? O que não ocorre? Primeiro, invasão do corpo. Um espírito invadiu o corpo do outro. Nenhum espírito invade fisicamente o corpo de outra pessoa. Isso aqui já foi dito e é bom sempre que repita. Não ocorre substituição. O espírito encarnado não é substituído por outro. Então não há uma troca. Eu saio do meu corpo, o espírito vai e toma o meu corpo. O que é que acontece na realidade? Uma ligação espiritual, perispiritual intensa entre o espírito obsessor e o obsediado. Perispírito a perispírito, eles interagem de forma intensa. O espírito encarnado nunca perde totalmente o controle, sempre há a participação da sua vontade. Por mais que ele esteja aparentemente sendo dominado, ele tem o domínio. A gente fala um pouco aqui rapidamente de convulsionados, como entender, convulsões, né? O espiritismo avançou pouco, mas disse alguma coisa. Caso de convulsões pode ter origem física, espiritual ou ambas. O espiritismo ensina o equilíbrio entre ciência e espiritualidade. A causa física, problemas neurológicos e desequilíbrios orgânicos que demandam tratamento médico adequado. Na época da doutrina espírita, a convulsão, a epilepsia era uma coisa muito mais atrasada, né? De conhecimento médico, né? Hoje é muito mais avançado. A causa espiritual, influência obsessiva e sintonia com espíritos perturbados que requerem tratamento espiritual. E qual é o equilíbrio? Nem tudo é espiritual, nem tudo é material. O discernimento é fundamental para o diagnóstico correto. Você tem que ter, nunca abandone a medicina. Canto nenhum, onde você estiver sofrendo, você está doente do corpo, doente da alma, doente da mente, você tem a medicina, tem a psiquiatria,
centro espírita pode ser sempre apoio, suporte, mas nunca, se alguém chegar e dizer, olha, você vai tratar desse assunto, isso é um câncer, a gente vai resolver aqui no centro espírita, corra léguas, nunca mais volta, porque está enrolando um cidadão. E por que acontece a obsessão? Veja, ela não é aleatória, ela segue a lei da sintonia, a lei na qual semelhante atrai semelhante. Aqui é o oposto da física, né? Que positivo repele positivo e negativo repele negativo. Aqui os semelhantes se atraem. Por quê? Porque eles têm sintonia espiritual, eles pensam iguais, eles têm os mesmos vícios. Mesmo desencarnado, eu continuo viciado em um bocado de coisa, então eu me aproximar de gente que tem os mesmos vícios que me fazem falta, porque eu não tenho mais corpo. Essa é uma grande dificuldade do viciado no mundo espiritual, porque ele não tem mais corpo. Como é que ele consegue usufruir de prazeres que o corpo físico permite usufruir? Se aproximando espiritualmente, perispiritamente falando, de alguém. E quanto mais médio, mais fácil de sentir a influência. Então, tem 4 coisas que a gente tem que falar aqui. Afinidade moral, porque a resposta é a pergunta, por que acontece a obsessão? Afinidade moral, mágoas do passado, desequilíbrio emocional, vícios e negatividade. Então, veja, afinidade moral no sentido de que semelhança de caráter, há semelhança de caráter entre o obsessor e o obsediado. Eles são parecidos, como eu disse. Eles têm defeitos parecidos, vícios parecidos. O segundo, mágoas do passado, em relação ao quê? A ressentimentos e dívidas kármicas de existências anteriores. E aí, como é que acontece isso? O espírito reencarna e o inimigo dele do passado não reencarna. Aí ele cresce e tal, quando passa a adolescência, começa a ser ele mesmo, aí ele começa a ser perturbado pelo espírito desencarnado. Todo mundo aqui viu o livro de Divaldo Franco, o filme. Eu acho que todo mundo assistiu. O Apóstolo de Deus, né? O Apóstolo, não me lembro do título. Divaldo Franco é um espírito iluminado. É um homem que passou a vida toda só fazendo bem, que criou 600 filhos, passou há 75 anos dando palestra pelo mundo, pregando o Evangelho. E ele quase comete o suicídio por causa da obsessão. No filme mostra, ele está no elevador Lacerda acima, naquele parapeito, um espírito que perturbava ele há mais de 2 séculos, induzindo ele a desencarnar. Aí a irmã dele, que tinha se suicidado alguns anos antes, aparece para ele, ele toma um susto e não pula. O que é que Divaldo fez? Ele era próximo ao cardeal Richelieu, na França, e esse cidadão que o perseguia também participava dele, ele era do clero. Esse cidadão fez alguma coisa errada, que Divaldo viu e comunicou ao cardeal, e esse cidadão, no desespero, ele se suicidou, e sofreu muito. Quando ele se libertou do Vale do Suicídio, ele resolveu aperrear o juiz de quem? De Divaldo. O errado era ele. Divaldo fez nada errado, mas ele não perdoava Divaldo porque ele tinha desencarnado através do suicídio, porque em razão do que Divaldo tinha feito com ele, mesmo ele tendo errado. Resultado, ele passou anos da vida de Divaldo, décadas da vida de Divaldo perturbando ele. Como é que acabou isso? Ele acompanhando Divaldo Franco, fazendo bem a vida toda, e ele não perdoava. Quando ele perdoou, quando foi? Quando a mãe desse rapaz renasce na terra, a futura mãe dele renasce na terra, nos alagados lá de Salvador, e é entregue na porta da Mansão do Caminho. E aí o sócio dele diz: Divaldo, a gente não tem mais vaga, a gente não pode receber essa criança, a gente vai receber, é mais um, a gente vai botar para dentro. Aí o espírito finalmente chega para Divaldo e diz: você sabe quem é essa pessoa? Diz: não, meu filho. Não, ele pergunta: você ama essa criança? Aí Divaldo diz: não, ainda não, mas vou amá-la. Você sabe quem é ela? Diz: não, é minha mãe que está voltando e eu vou ser filho dela de novo. Depois desse dia, ele perdoou Divaldo. E, gente, o perdão é uma coisa muito interessante, bicho, é muito interessante. As pessoas não têm ideia.
O perdão. Quem é o maior beneficiado? Você tem uma mágoa profunda de alguém que lhe fez um mal. Não importa o mal, mas você tem uma mágoa muito profunda. Quando você perdoa, quem é o maior beneficiado desse perdão? É você ou é a pessoa que foi perdoada? As pessoas têm a falsa ideia de achar que o perdoado é que está feliz da vida a partir daquele dia. Minha gente, quem faz o mal muitas vezes nem sabe que você ainda lembra disso. Para ele aquilo passou, foi no momento da vida de 10, de 20, 30 anos atrás, não está nem ligando. Você escravo dessa dor, essa dor pode levar você até ter um câncer. Por quê? Porque é uma mágoa tão profunda que desequilibra mentalmente, e o câncer é uma doença muito propícia a pensamentos desequilibrados, que a célula começa a se reproduzir sem mais nem menos. Existem vários motivos, inclusive kármicos, mas um desses pode acontecer. Você terminar tendo uma dor, um sofrimento em algum lugar específico do seu corpo, você mira as suas mágoas naquele corpo, naquele órgão. Então, gente, o perdão é eterno, no sentido de que é uma frase que eu gosto muito sobre perdão, é o seguinte: quem guarda mágoas é como alguém que toma um veneno e espera que o outro morra. É exatamente isso. Você vai morrer tomando veneno e aquele outro vai nem saber que você está com raiva dele. Isso acontece demais. Eu recentemente dei uma palestra no Centro Espírita. Aí uma senhora, sobre perda de pessoas amadas, morte prematura, foi a palestra que eu dei aqui da outra vez. Aí uma senhora, no fim da palestra, chegou para mim, uns 80 anos, ela disse: eu gostei muito da sua palestra toda, hoje eu finalmente consegui perdoar meu pai. Aí eu disse: qual a idade dele? Cheguei, estava vivo. Aí ele já morreu faz 10 anos. Gente, o pai dela já tinha morrido fazia 10 anos e ela não tinha conseguido perdoá-lo. E o que é estranho, porque normalmente quando a pessoa morre, a não ser que a pessoa seja muito ruim, quando a pessoa morre, a gente dá um desconto dos 30% dos defeitos dela. Aí tu olha para aquele corpo inanimado, aí tem uma certa piedade daquela alma, se esquece que aquela alma não é nem um pouco boazinha, mas você olha de uma maneira mais atenuante para os defeitos dele. Então, quando é o seu próprio pai, você não conseguir ver isso, e você não perdoar, precisar da palestra, 10 anos depois, eu fiquei surpreso, porque eu sei que não é fácil perdoar, graças a Deus eu tenho poucas qualidades, mas se eu dormir, eu esqueci o assunto, graças a Deus. Muito difícil eu estar guardando, não sei nem como é guardar mágoa, graças a Deus, mas não deve ser fácil. Então, mágoas do passado, você volta querendo prejudicar alguém porque ele prejudicou no passado. Aí começa a obsediar, encher a paciência, fazer tudo que fosse possível para prejudicar o cidadão. O terceiro é o desequilíbrio emocional. Estado de ansiedade, medo e instabilidade abrem brechas na sua defesa espiritual. Você baixa a sintonia. Quando você baixa a sintonia, você abre a guarda para que alguém lhe perturbe, alguém inferior a você. Por fim, vícios e negatividade. Isso é bem óbvio, né? Pensamentos negativos e vícios criam afinidade com espíritos perturbados. Já falei muito sobre vício. Então, algumas vozes da mediunidade brasileira tratando desse assunto. Emmanuel, Espírito Emmanuel, a mente é um campo aberto. Pensamentos são convites para o bem ou para o mal. Quando toda vez que você pensa, você gera. Quem gostava de gibi, sabe como é a leitura do gibi. Acima da sua cabeça tem o que você fala. Só que isso aqui é em relação ao pensamento. O espírito consegue, se tiver um mínimo de evolução espiritual, ver o que é que você está pensando. Aquele pensamento vira matéria-prima para o pessoal observar. Chico Xavier, a reforma íntima é a verdadeira e mais eficaz proteção espiritual. Não é fácil a reforma íntima, gente. Se fosse fácil, ele não estava no planeta Terra. Mas você só alcança paz se tiver reforma íntima antes. É uma palestra que eu dou, reforma íntima e paz. Não tem como ter paz viciado. Que os vícios lhe perturbam, tiram o seu juízo, tiram a sua paz. Então não adianta, você só vai conseguir a paz de espírito que você tanto almeja se você se modificar realmente de uma forma definitiva. Vai demorar um certo tempo, que não é fácil,
são muitos vícios, mas um dia você chega lá. Divaldo Franco comenta que a obsessão começa dentro de nós, nas nossas imperfeições e escolhas cotidianas. Todo dia eu estou tomando decisões, certo ou errado. Se você sabe que o certo é o certo e o errado é o errado, você só toma a decisão certa. Se você tem dúvida, às vezes você emburaca pelo caminho achando que está certo e está completamente errado. E por fim, o espírito miramês. O obsessor encontra guarida nas imperfeições morais do obsediado. Ou seja, o obsessor se instala, é bem recebido porque existem imperfeições morais no obsediado, e aí ele se sintoniza, se sente em casa. Eu entro na mente de outra pessoa que começa a perturbar, porque a mente dela é muito parecida com a minha. Então, se eu gosto da mesma coisa, começa a induzir ele a fazer coisa errada, claramente ele vai terminar fazendo, engolindo a minha corda. Não quer dizer que eu não tenho a capacidade de dizer não aos meus pensamentos, mesmo achando que são meus. E aí vem a pergunta: como se libertar da obsessão? Eu sempre conto uma história muito fácil de ser entendida, para a gente entender como é que se libera da obsessão. Antigamente existia muito o rádio de ondas curtas. A Rádio Jornal era 780 kHz. Todo mundo tinha rádio para ver. Não existia FM. Todo mundo aqui, na frequência aqui de 780 kHz. Veio a FM, a frequência modulada muito mais alta, 90.3 a 90.3 é Rádio Jornal, parece. FM, 93 MHz. Ali é quilo, ali é 1000 quilos. Ou seja, a frequência modulada FM é muito mais alta do que a frequência de rádio. Então, como é que a gente explica como é que você se livra da obsessão? Tu só ouvia a Rádio Jornal na 780 kHz. E ouvindo ali naquela frequência, seus pensamentos estão naquela frequência, um espírito que está numa situação baixa, 780 kHz, está um pouco mais acima, ele entra em sintonia com você e consegue perturbar o seu juízo. Aí você se torna um obsediado. Você vem para o centro espírita, você está dado a você o veredito, reunião de desobsessão, água frutificada, paz, tal. Quer se livrar dele? Mude para FM. Porque você já viu você conseguir no rádio FM sintonizar a Rádio Jornal antiga de 780 kHz? Não, porque a rádio não pega. A mesma coisa ao contrário. Ou seja, você está na frequência muito mais alta, o espírito está aqui embaixo, ele não consegue chegar lá em cima. Se ele não consegue chegar lá em cima, ele não consegue atingir o nível dos seus pensamentos. Ou seja, não lhe atinge. Ele vai tentar, mas não vai chegar lá nunca. Aí qual é o resumo da ópera? Como é que eu me livro da desobsessão? Eu aumentando a minha altura dos meus pensamentos. A sintonia. Eu estou pensando besteira ou eu estou pensando de forma elevada, equilibrada? Não, estou de forma elevada. O obsessor dá no máximo uma canelada em mim. Mas ele não consegue nunca chegar na minha mente para me perturbar. É difícil? Não. É a maneira mais fácil de livrar da desobsessão. Mudar o padrão vibratório. Mudou, você está curado em pouco tempo, eu tenho certeza disso. Ou então você cura o obsessor. E ele sendo curado, ele vai deixar de me perseguir. Rapaz, esse cara está mudando tanto, fazendo tanto bem, que eu não quero mais perturbar ele, não. Ou vai perturbar outro, ou vai segui-lo em direção à luz. Então não existe fórmula mágica. A libertação é um processo moral, gradual e consistente. Para ser civilizado de uma obsessão, o processo é gradual e é consistente. Primeiro, oração sincera, conexão genuína com Deus e os bons espíritos. É desse jeito que você se conecta com Deus e com os bons espíritos, orando de forma sincera. Segundo, vigilância mental, cuidado com os pensamentos cultivados diretamente. Eu estou pensando em quê? Se eu estiver pensando em besteira, eu tenho que ter cuidado. Eu tenho que equilibrar meus pensamentos para deixar de pensar besteira. Terceiro, reforma íntima. Mais uma vez aqui, transformação do caráter e superação das imperfeições. É fácil? Não, gente. Mas um dia a gente consegue. Existia o espírito de Santo Agostinho, que ele fazia isso, né? Todo dia ele parava para pensar e
Passava o dia em revista. O que é que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado? Se ele tivesse errado contra alguém, no dia seguinte ele ia lá e pedir perdão. Resultado: Santo Agostinho terminou santo. É um dos espíritos mais evoluídos, a mensagem mais bonita do Evangelho. Mas é fácil fazer isso? Não, né, gente? Se fosse fácil, todo mundo fazia e a gente estava livre. Porque você começa a repetir esse exercício e começa a constatar que os erros se repetem. Aí chega uma hora que você morre de vergonha, aí você deixa de fazer. Mas se você cometer um erro hoje, não cometer esse erro mais, você se modifica rapidamente. E por fim, prática do bem, ações caridosas que elevam o nível vibratório da alma. Fazer o bem ao próximo sempre ajuda demais, gente. A gente se sente muito bem ajudando os outros. Todo mundo sabe disso, como é bom fazer o bem. O estudo do Evangelho é fundamento essencial nesse caminho da libertação. Em relação à prática do bem, eu alerto sempre o seguinte: as pessoas às vezes fazem o bem e esperam gratidão. Eu estou fazendo o bem para ajudar aquela pessoa. Se aquela pessoa for grata, ótimo. Se ela não for, o problema é dela, que não consegue alcançar nem um sentimento tão simples desse. Então, se você fica com raiva que alguém está sendo ingrato com você, ou não está sendo grato, é porque você está fazer o bem para receber em volta. Então é melhor nem fazer. Faça, e a sensação de que você recebe, a energia é tão boa, quando você faz a diferença na vida de uma pessoa, todo mundo já deve ter feito isso na vida alguma vez pelo menos, que com certeza você se sente muito bem. Você não precisa que a pessoa agradeça. Qual é o papel do Evangelho? Jesus e os endemoniados. No Espiritismo a gente compreende que Jesus curava os chamados endemoniados, casos e que hoje entendemos como obsessão espiritual. Ou seja, Jesus não expulsava demônios no sentido literal. Ele equilibrava espíritos agindo sobre a causa moral e fluídica do sofrimento. A gente aqui não tem nenhuma evolução moral espiritual. Bota a mão em cima do médium, muitas vezes dando um passo, o obsessor se sente atingido de modo benigno. Imagine Jesus, o Cristo, está alguém obsediado, possesso com espírito demoniado, se for o caso, no corpo dele. Aí Jesus não precisa nem botar a mão, basta falar, afasta-te. Ele sai louco, com certeza, porque é um espírito que não está fazendo milagre, não. É o governador espiritual do planeta Terra, um espírito que é puro há 4,5 bilhões de anos, e olha que era para ser mais, porque no livro A Caminho da Luz está dito que ele já há 4,5 bilhões de anos já estava participando da formação do sistema solar junto com os espíritos que governam o universo. Veja o nível espiritual de Jesus. É uma lição atemporal. Em que sentido? O amor, o perdão e a elevação moral são ferramentas que Jesus utilizava e que continuam sendo instrumentos mais poderosos de cura espiritual. Aí a gente tem que ter cuidado com os extremos, porque o caminho do Espírito é sempre o caminho do meio, do equilíbrio, do discernimento racional. Aquele caminho de Buda, o caminho do meio. Erro 1, achar que tudo é espiritual, ignorar causas físicas, neurológicas e psicológicas que existe tratamento médico. O erro 2, achar que nada é espiritual, negar a influência dos espíritos e a realidade do mundo visível. São dois extremos. E o do meio que é? O equilíbrio. O caminho espírita integra ciência e espiritualidade, buscando o diagnóstico correto em cada caso. Ambos os extremos levam ao erro. O discernimento é uma virtude espiritual. E aí entra a responsabilidade do indivíduo. O indivíduo é o maior responsável pelo próprio equilíbrio. Ninguém é vítima absoluta. Tipo assim, a gente sabe quando tem espírito com a lei de causa e efeito. Gente, maior tragédia que possa acontecer. Avião caiu, criança morreu, estuprado. Qualquer dessas tragédias que acontece com a permissão de Deus. A não ser o suicídio, que Deus permite também, mas é uma decisão muito própria do espírito. Ou seja, sempre existe uma causa por trás desse problema, sempre existe uma razão anterior, porque se Deus senão não era justo, porque senão Deus estava jogando um dado, aí dava 6 para um e dava 1 para outro. Então ninguém é vítima absoluta nesse sentido, sempre é uma participação consciente ou inconsciente do obsediado. A afinidade moral é o elo que permite essa influência. Segundo, a mudança começa dentro da pessoa. Reconhecer a própria participação não é culpa, é empoderamento.
Quem reconhece a causa tem o poder de transformá-la. A causa está em mim, eu tenho que modificar. Por fim, vontade firme. Como ensina o livro dos Espíritos, sempre é possível subtrair-se a um jugo, desde que com vontade firme o Espírito queira. Deus não abandona ninguém, mesmo os casos mais graves de obsessão têm solução, são temporários e fazem parte do aprendizado espiritual de cada alma. A perspectiva espírita tem solução, são temporários e são aprendizados. São aprendizados. Em resumo, o que a síntese doutrinária do assunto fala? Influência espiritual é a presença de influências sutis. Responsabilidade moral é a escolha individual como centro de tudo. E libertação gradual é reforma íntima ao longo do tempo. É desse jeito que você se livra da obsessão. O Espiritismo oferece uma visão equilibrada e compassiva. Não existe possuídos no sentido absoluto, mas espíritos influenciando e sendo influenciados. E a chave da libertação é sempre moral. O que o Espírito nos ensina, Espiritismo, não há possuídos, existe influência espiritual e a chave é moral. Foi o que eu acabei de dizer na outra slide. Quais são os caminhos para a liberdade? Oração sincera, que é a conexão com Deus. Vigilância dos pensamentos, que é cuidado com o que cultivamos. Reforma íntima, transformação do caráter. Prática do bem, ações caridosas e, por fim, estudo do Evangelho, o fundamento doutrinário fundamental. Concluindo, gente, a gente tem que entender o seguinte: não temais os espíritos, temais antes os pensamentos que cultivais. Você não deve temer um espírito perturbando o juízo, você deve temer o que é que você está pensando da vida, porque na hora que você começa a pensar besteira, você começa a abrir portas na sua mente e os espíritos obsessores vão entrando e fechando a porta, se divertindo com você. Essa é a mensagem central do Espiritismo sobre obsessão e influência espiritual. O poder de transformação está em cada um de nós. A reforma íntima é o caminho, a oração é o suporte e o amor é a proteção mais poderosa que existe, gente. É um tema complexo, vamos dizer assim, mas não assusta ninguém. A obsessão, como eu disse, você compra um rádio FM, você está livre da obsessão. É o que eu deixo de mais forte aqui. Mude o patamar dos seus pensamentos, que o Espírito está aqui embaixo, não vai conseguir fazer nada com você. É isso que é a maior lição. Reforma íntima. Se você não se reformar, você vai ser sempre perturbado por espíritos inferiores. Muita paz a todos e que Jesus nos acompanhe.